Bom dia a todos. Melhorou o som agora? Melhorou, né? É uma alegria muito grande a gente estar aqui, rever os amigos, né? Nesse momento ainda de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, que ainda não passou, né? Que ainda a gente vai ter um longo percurso pela frente. Eu vi muita gente falando, passou 2020, né? Entra 2021 tudo não muda, né? Nós vimos que não muda e que a gente ainda continua passando por algumas e muitas dificuldades. E o tema de hoje tem um pouco de relação com esse momento que a gente está vivendo, mas na verdade ele tem relação com a nossa vida, com a condição que a gente vive aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Foi assim que Kardec classificou o nosso planeta. Esse tipo de planeta onde espíritos que ainda precisam passar por provas, nós vamos entender o que é isso, espíritos que passam por expiações. Eu já vou dizer aqui que para quem não está habituado, a maioria de nós ouve isso bastante, né? Provas e expiações. Eu já vou dizer aqui já de começo que uma expiação é um tipo particular de prova. É um tipo de prova. Para simplificar, a gente pode pensar assim. Kardec vai classificar exatamente o que é, mas a gente pode pensar assim. A expiação está relacionada ao nosso passado. Tá? A expiação é aquilo que a gente passa a partir do mal que a gente cometeu. A expiação sempre está relacionada com um mal, tá? Com alguma coisa que a gente fez, não deveria ter feito, e agora a gente precisa passar por isso para aprender. A função da expiação e da prova também é sempre o aprendizado. A prova a gente sabe, né? Prova todo mundo, pelo menos uma provinha na vida a gente já fez, tá? Então, a expiação é um tipo particular de prova que está relacionado ao nosso passado. E a prova mesmo em si, ela serve para o nosso futuro. Se a gente pensar assim, já fica fácil de entender o que é a prova, o que é expiação. Então, a prova é isso, é sempre para a gente ver se a gente aprendeu, né? É como na escola. Até Kardec usa esse exemplo da escola. De a gente chegar no final do ano, né, e fazer uma prova para ver se a gente pode passar para o outro ano, né? É assim que funciona. Ou então vencer alguma etapa na vida. Mas nós vamos mais específico então. A escolha desse tema, a gente sempre traz os conceitos de Allan Kardec. Eu até coloquei ali por Allan Kardec. Vocês sabem, né? A gente tem vindo aqui já, essa casa é a nossa casa do coração, que eu estudo bastante as obras de Kardec. Isso não significa que a gente não estude outros autores, que a gente não deve estudar. Sim, devemos. Eu estudo também bastante os outros autores. Claro que a gente tem que estudar. Mas quando a gente vai preparar um tema como esse, que é um tema até bastante técnico, né? A gente vai falar de alguns conceitos aqui. É importante a gente ir primeiro na informação fundamental, que é Kardec. A partir daí, se entender o fundamental, aí sim a gente vai lendo outros autores que vão complementando, que vão ajudando, que vão esclarecendo. Se um ou outro falar alguma coisa que não está muito relacionada, como você já leu o fundamental, você consegue identificar, tá? Nós temos um amigo que ele sempre fala assim que a gente precisa aprender a catar feijão nas obras. Catar feijão. O que é isso? Você não vai descartar um texto ou uma obra inteira. Você cata feijão. Às vezes tem uma obra que você consegue extrair dali coisas muito importantes, tá? Mas hoje a gente vai ficar nos textos de Kardec para entender o que é
saiu o livro dos médiuns, aí, né, Kardec parou de editar esse livro. Então, mas é um livrinho que tem muita informação importante, que vale a pena a gente ler. E tem esse vocabulário. Então, quando vocês quiserem alguma palavra, né, algum conceito que a gente não sabe muito bem o que significa, nesse vocabulário tem algumas coisas que dão um rumo para o nosso entendimento. Então, olha o que ele diz. Eu trouxe várias coisas e nós vamos conversando sobre cada uma delas, tá? Então, o que são as provas? Vicissitudes da vida. Eu falei, ai, mas ele já começou botando outra palavra, né? Porque os espíritas conhecem bastante, a gente fala muito em vicissitude. O que é vicissitude? São os acontecimentos da vida. São as coisas que, se a gente for no dicionário mesmo, são as coisas que provocam mudanças. É tudo aquilo que acontece na nossa vida, tá? Então, as provas acontecem principalmente na vida corporal. Porque é aqui que a gente é testado, né, gente? Espírito sente dor? Espírito envelhece? Espírito fica doente? Espírito pode, sei lá, levar um tiro, sofrer um acidente? Não. Espírito não sente nada disso. Espírito precisa pagar imposto de renda? Precisa pagar IPTU? IPTU está na época, né? IPTU, IPVA, né? Espírito não paga essas coisas, né? Só encarnado, né? Só, exatamente. Só encarnado, né? Era aí que eu queria chegar. Por isso que as provas acontecem na vida corporal. Claro que na vida espiritual nós passamos também por situações de sofrimento, de teste, claro que sim. Mas para nós espíritos imperfeitos, que a gente precisa vencer algumas coisas, as provas mesmo, elas acontecem na vida corporal, que diz aí no comecinho, olha, vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram. Então ele já está colocando o objetivo. Para que a gente passa por essas coisas? Porque nós não somos ainda espíritos perfeitos. Nós precisamos nos depurar. Como é que a gente se depura? Aprendendo, tá? Conforme a maneira por que a suportam. Esse aqui eu gravei, tá? Maneira. Olha aí. É o jeitão que a gente passa pela prova que vai fazer com que a gente aprenda ou não, tá? Que é diferente das provas aqui da vida, né? Não é diferente? Aqui se eu estudo muito, mas mesmo que eu esteja nervosa, se eu fizer uma prova, se eu fizer essa prova, nervosa, brava, triste, alegre, isso claro que pode influenciar no resultado da minha prova, pode, mas não é fundamental. O fundamental não adianta eu estar tranquila, feliz, maravilhosa se eu não estudei nada. O que vai acontecer? Não vou conseguir responder. Não é? As provas da matéria, digo assim, uma prova escrita que eu vou fazer, é assim. Agora, esse tipo de prova que a gente está falando aqui, que são as provas da vida moral, o que é fundamental é como eu passo pela prova. Já vou dar como é que chama agora, spoiler, né? Que é quando fala lá no final do filme, já vou dizer aqui que se a gente passar pela prova resmungando, perdeu o benefício da prova. Olha só, a gente perde o benefício. Por que a gente perde o benefício? Porque a gente não aprende. Se o objetivo é aprender, não é só viver aqui, o objetivo é aprender. Aprender as coisas da nossa natureza moral. A gente aprender a baixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a desenvolver as virtudes, a ser uma pessoa melhor, mais paciente, amorosa, generosa, bondosa. É isso que eu preciso aprender.
espírita, lembram? Primeira ordem, espíritos puros. Quem que a gente conhece que é o espírito puro? Jesus. Os outros a gente não sabe, não lugar, porque isso é da intimidade do espírito, a gente não tem como saber. Mas Jesus a gente sabe. Então aquela coisa da tentação de Cristo, aquela prova, aquilo lá não pode ter existido. Tá? Porque se aquilo existiu, Jesus não era o espírito puro. Tá? Então, o Jesus que nós conhecemos, que é o espírito puro, não passa mais por provas. Ah, mas ele encarnou. Sim, ele encarnou em missão. Tá? Então, isso é uma outra categoria. Né? Tem missão. Missão. Não é nem prova, nem expiação. Nós, espíritos imperfeitos, a gente ainda passa por expiação, por prova. Tem missão? Tem, né? A gente não vai falar dela, mas nós temos missõezinhas, assim, missões, né? Não uma missão como a do Cristo, né? Mas um dia a gente chega lá. Mas nós temos missões, a paternidade, a maternidade, o trabalho, tudo que a gente faz aqui na Terra ajuda as pessoas. Tudo isso acaba sendo tarefas que a gente tem a executar, que a gente pode chamar de pequenas missões. Sim. Mas então, quem passa por prova somos nós, espíritos imperfeitos. Então, é uma escolha que a gente faz, porque a gente precisa aprender. O que vai ser importante é como nós passamos por essa prova. E isso é uma necessidade pelo fato de sermos ainda espíritos imperfeitos. O espírito escolhe por si mesmo. Isso aqui também é importante, hein? No ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriado ao seu adiantamento e que sofrerá em nova existência. Se escolher uma prova acima de suas forças, sucumbirá e seu progresso será retardado. Então aqui tem muita informação para a gente pensar. Tá? Então somos espíritos imperfeitos, precisamos aprender, fazemos as escolhas como uma condição da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. A gente vai ver que nós recebemos ajuda. Né? Deus supre essa necessidade que a gente não sabe ainda escolher direito. Fala, Senhor, mas eu sou um espírito imperfeito, o Senhor deixa eu escolher. Se a gente for escolher, o que a gente escolhe geralmente, hein? Vamos confessar aqui, quem joga na Mega Sena? Não precisa levantar. Né? O que a gente quer, na verdade? A gente não quer sofrimento, a gente quer algumas facilidades. Então, se for escolher somente, né, pela nossa condição, a gente acaba escolhendo algumas facilidades na vida. Por isso que a gente tem que estar ali, ó, grudadinho com o nosso anjo da guarda, que ele sim é um espírito bom da escala espírita, bom, né? Ele já venceu o desejo do mal, nós ainda temos. Então, esses espíritos, eles têm por missão nos ajudar. Né? Deus coloca nas mãos deles esse cuidado e eles vão nos orientar a dizer, filho, né? Não é assim. Não vai por esse caminho, que essa estrada aí, muito lisinha, muito bem pavimentada, é uma estrada que pode acontecer muitos acidentes. Né? Então, quem sabe pegar uma estradinha um pouco mais esburacada, um pouquinho mais de curva, né? Que é a estrada da nossa vida, que aí nós vamos dirigir com um pouco mais de cuidado, né? E não fica tão passivo da gente sofrer acidentes. Mas outro ponto importante é assim, a nossa visão enquanto encarnados é uma. Quando estamos desencarnados é outra completamente diferente. Porque Kardec pergunta isso para os espíritos, mas quem que escolheria passar por uma prova difícil? Quem que escolheria nascer numa situação de extrema pobreza? Quem que escolheria nascer numa situação em que ele sofreria um grave acidente? Em que ele ficaria doente? Quem que escolheria isso? A gente escolhe, não, olha, vai, manda um câncer aí para mim que eu estou querendo. A gente, quando está encarnado, nós não pensamos assim. Né? O contrário. E por que a gente tem isso? Claro, é nosso instinto de conservação. Deus colocou em nós algumas coisas que a gente precisa para se desenvolver aqui na Terra, para se manter vivo. Então nós não devemos
visão do Espírito é a visão daquele que está lá em cima da montanha. Ele olha lá de cima, ele consegue ver todo o percurso, consegue ver o vale, ele consegue ver se tem pedra no caminho, se tem rio, o que tem, se tem animal, né? É aquele que tem a visão lá de cima, essa é a visão do Espírito. E aí, aquele que está encarnado é aquele que está olhando ali de frente um grande obstáculo. Então, a visão é muito menor. Os Espíritos nos convidam a fazer isso, a gente sair dos nossos problemas, tentar elevar a nossa visão num outro patamar. E a gente vai ver aquela prova, aquela dificuldade, aquele acidente, aquela doença, aquela situação, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, a gente aprende a ver aquilo ali de maneira diferente. Ainda não é a visão do Espírito, porque a visão do Espírito é muito mais ampla, mas nós já podemos ir fazendo esse pequeno exercício aqui na Terra. Então, o objetivo é sempre o aprendizado. O que eu queria deixar muito destacado aqui, gente, que são escolhas que nós fazemos. Tá? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante, porque às vezes a gente reclama, né? Ah, porque a vida fez isso comigo, ah, tem que a situação, ah, aconteceu tal coisa. As coisas acontecem e a gente não sabe o motivo. Isso é um fato. Mas aquela situação nós podemos ter escolhido. No geral, nós escolhemos. E olha o que ele diz. Então, eu trouxe alguns pontinhos aqui para a gente pensar. Tá? Tem algumas questões lá no Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Se vocês procurarem, às vezes fica difícil a gente achar as coisas. Quem tem acesso à internet, quiser usar a Kardecpédia, que é um aplicativo que ajuda muito em todas as obras de Kardec. Se você escreve lá provas, ou escolha das provas, expiação, vem todos os textos onde Kardec tratou desse tema. Então, ajuda para quem quiser aprofundar, porque hoje eu trouxe, né, nosso tempo é curtinho, então só algumas pinceladas. Lá no Livro dos Espíritos, então, tem algumas questões que tratam diretamente desse assunto. Kardec diz assim: quando na erraticidade, olha outra palavrinha que a gente vai ter que consultar no nosso dicionário. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Antes da gente ler a pergunta, vamos ver o que ele fala do que é erraticidade? Às vezes a gente pensa que a erraticidade é um lugar. Não é assim que Kardec define. Tá? Acaba sendo porque os espíritos se encontram em algum lugar enquanto estão desencarnados. Claro que sim. Né? Os espíritos se reúnem e estão em muitos lugares. Mas o que ele chamou esse termo técnico de erraticidade, ele diz que é a condição do espírito errante. Quem é o espírito errante? Não é o espírito que erra, é o espírito que está na condição ainda de que precisa passar por provas e expiações. Quem não é espírito errante? Espírito puro, tá? Jesus só. Os outros são espíritos que ainda precisam passar por provas. Mesmo espíritos bons, que nossos anjos, por exemplo, nosso anjo guardião, né? Ele é um espírito bom, da escala espírita, tá? Um espírito bom, já venceu as paixões ruins, tá? Só tem desejo no bem. Esse espírito bom, ele não precisa então mais passar, ele precisa ainda passar pela encarnação. Quem não precisa passar são só os espíritos puros, tá? Dali para baixo, todos nós precisamos passar. Então, todos esses são espíritos errantes, que precisam ainda passar pela encarnação para aprender. Tá? E o espírito, enquanto ele está na erraticidade, que é essa condição, tá? Condição, ele vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos textos que ele trata da erraticidade, que ele fala das muitas moradas na casa do meu pai. Eu recomendo também esse
estudar esse texto quando vocês estiverem estudando as provas, para entender o que é prova, expiação, para entender a condição do nosso planeta também. Vale a pena, eu só trouxe um pedacinho de nada. Diz assim: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. Olha aí como ele está dizendo que o meio varia ao infinito. Pensa, o meio é onde os espíritos estão, tá? Então fica mais fácil a gente focar que a erraticidade é essa condição, porque se a gente for tratar a erraticidade como um lugar, é uma variação ao infinito, né? Kardec não foi por esse lado. Não é porque ele não exista. Claro que existe, os espíritos morrem e estão em algum lugar, sim. Só Kardec não tratou diretamente desse assunto, porque olha aí, ó, variação ao infinito. Ou seja, vai depender da condição e da percepção de cada espírito, tá? Ó, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Então, tudo isso é que é importante a gente pensar quando nós pensamos no mundo espiritual. A condição do espírito. Quanto mais evoluído, mais desprendido, mais apurado ele tem as percepções. Lá no livro Céu e Inferno, quando a gente vai estudar os casos que ele coloca, a gente vê a grande diferença. Vocês pegarem, já falei bastante deles aqui, né? Só para lembrar, os espíritos felizes, as percepções dos espíritos felizes são totalmente diferentes dos espíritos endurecidos, né? Os outros espíritos que Kardec classifica lá no Céu e Inferno. Então vale a pena a gente estudar aqueles casos, para a gente entender onde nós estamos, tá? Onde nós estamos, para a gente ver o que nós vamos ter acesso. Então, o mais importante não é o lugar, o mais importante é como eu estou. O lugar vai ser uma consequência disso. Eu estarei onde a minha condição permitir. Então é desse mundo íntimo que nós precisamos tratar. E é isso que a gente faz quando a gente faz as escolhas das provas. Olha lá, então voltando aqui, né? Vimos lá que a erraticidade é a condição do espírito errante, aquele espírito que ainda precisa passar por provas. Nós escolhemos, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vamos lá. Essa resposta ela é mais completa, eu só trouxe esse pedacinho, por isso vale a pena ler inteirinho, mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Nós escolhemos o gênero de prova. Isso significa o quê? Que a gente escolhe de maneira geral, ampla. Quando eu faço uma escolha, vamos pensar assim, quando eu faço uma escolha para nascer no Brasil, no sul do Brasil, né, onde eu tenha nascido, vamos usar um exemplo aqui, eu escolhi um país, eu escolhi uma região, eu escolhi uma família. Gente, essa escolha também, nós não vamos entrar nisso, mas a gente acaba fazendo escolhas, né? Os nossos anjos nos ajudam, os nossos amigos também. Né? Nós escolhemos isso, né? Porque as famílias também precisam aceitar a nossa presença, né? Eu quero ser filha da rainha da Inglaterra. Não é assim, não é bem assim da rainha da Inglaterra, não, mas a gente pode escolher, né, ser filha aí de um Gandhi, né, de Allan Kardec, já pensou? Que maravilha! Né? Mas não é bem assim. Mas, enfim, nós escolhemos o contexto geral. A partir daí, as coisas que acontecem nesse contexto serão consequências dessas escolhas. Tá? Então, quando ele diz que nós escolhemos o gênero, ele explica assim, esse gênero é aquilo que vai interferir no nosso destino, o gênero de provas. Então, se eu escolho nascer aqui no Brasil, não adianta eu querer
artistas, músicos, tal. Às vezes a gente pensa assim, né? O materialista, o que ele fala, o materialista? Ah lá, filho de peixe, peixe não é, né? Filho do músico, tinha que ser músico. O materialista acha que se transmite através da genética. Não é, são as afinidades, são as escolhas que foram feitas antes. Nós escolhemos, claro que é muito mais fácil se eu puder fazer uma prova que eu tenha que passar junto com amigos queridos, que é, na verdade, a família acaba sendo isso, né? É um grupo de pessoas que escolheram estar juntos, é muito mais fácil, a gente vai junto, bora se ajudar, você precisa aprender isso, fulano aquilo, eu preciso aprender aquilo e vamos lá. Aí, a partir dessas escolhas que eu faço de maneira livre, então aquela conversa de que não pediu para nascer, não queria ter nascido no Brasil, que não queria ter essa família, se a gente estuda Kardec, não é bem assim. Se a gente estuda Kardec, a gente queria sim, a gente escolheu sim. O gênero, mas aí você, Kardec até usa o exemplo, aí você está andando na rua, cai uma telha em cima da sua cabeça, estava escrito, não, é o gênero. Claro que daí o gênero, se você escolheu nascer, por exemplo, num bairro ou numa família de muita violência, a probabilidade de você passar por alguma situação de acidente é grande, não é? Então, vai depender das escolhas que eu fiz, daquilo que eu preciso passar. Essas são as consequências e é isso que Kardec veio chamar de fatalidade. Tá? Aí outra palavrinha que a gente vai... Essa aqui a gente já viu, né? Erraticidade, eu também coloquei mais um item aqui da erraticidade, mas aí fica porque senão a gente não vai conseguir avançar muito, tá? Ele só explica aqui nas instruções práticas também, tá? O que é essa condição? Estado dos espíritos errantes, tá? Estado dos espíritos errantes. Esse estado daquele que ainda precisa reencarnar, tá? Durante os intervalos das diversas existências. Então, é um estado. Eu ainda preciso passar por provas e expiações, eu estou na erraticidade. Tá? A gente vai deixar aí para vocês estudarem um pouquinho mais em casa. Vamos entender algumas outras condições quando vai falar das escolhas. Eu falei que é uma escolha livre, né? É uma escolha livre. Mas aí, olha o que Kardec propõe aqui. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Está lá no Livro dos Espíritos. E aí, né? A gente falou lá no começo que muitas vezes, se nós pensarmos na nossa vida aqui na Terra, a gente não quer passar por fome. Não é uma escolha. Ter uma doença. Quem entra na fila para ter uma doença? Quer fazer essa escolha? Mas essas coisas, um acidente. Você não quer viver um acidente. Né? Se alguma coisa provocada, a gente não pode chamar de acidente. Aí ele tem que chamar de outra coisa. Se eu morro num acidente que não fui eu que provoquei, ok, é um acidente. Se eu provoco, é suicídio. Eu que provoquei, então é diferente. Né? Então, assim, a gente não vai atrás. No geral, nós não vamos atrás dessas coisas, mas essas coisas acontecem na nossa vida. E aí? É Deus nos castigando? Será que é Deus nos castigando? Ou isso também faz parte das nossas escolhas? Aí olha a resposta que os Espíritos dão a Kardec. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Claro. Né? Então assim, não é que Deus vai lá e impõe, mas nada acontece sem a permissão dele. Né? Porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Gente, a gente falou da lei de liberdade, é um capítulo que está lá no Livro dos Espíritos que a gente precisa, também a gente vai falar das escolhas das provas, tem que estudar a lei de liberdade, o livre-arbítrio, o que é isso?
é essa condição que a gente vai aprendendo pouco a pouco, igual a criança. A criança, à medida que ela vai aprendendo, você não deixa um bebê de 1 ano andar sozinho, subir uma escada, não é? Mas aí seu bebê que já tem 20 anos, você deixa ele andar sozinho e subir escada. Você já deu liberdade para ele porque ele já sabe se cuidar, não é? Deus faz isso conosco também. Enquanto nós ainda somos bebês espirituais, nós não sabemos fazer as escolhas certas, Deus, através das suas leis, principalmente através do nosso anjo guardião, ele vai nos conduzindo. Quando nós já adquirimos, né, um certo desenvolvimento, que é essa liberdade, esse livre-arbítrio que a gente vai conquistando, nós vamos fazendo escolhas. Até porque, por que Deus dá essa liberdade? Porque se a gente faz uma escolha e acerta, é nosso mérito, né? É nosso mérito, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz na caminhada, não lá no fim. Deus quer que a gente vá vivendo e vá aprendendo e vá sendo feliz e vá errando e vá retornando no caminhar. Por isso que Ele dá essa liberdade para a gente. Então, olha aí, ó. Ide agora perguntar, diz os Espíritos, né? Ah, mas Deus deixa? Pergunta para Deus então, por que Ele decretou esta e não aquela lei? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiveram. Aí a resposta. Aí. Deus nos ajuda, nos conduz, supre as nossas necessidades? Sim, mas somos nós que escolhemos as provas por que estamos passando. Tá? Isso é muito, muito importante. É castigo? Olha lá na pergunta, eu grifei o castigo. É castigo de Deus? As coisas que acontecem na nossa vida? Não. E aí tem uma questão lá no Livro dos Espíritos também, outra questão. Olha quanta referência eu estou trazendo hoje. Tem uma questão lá que Paulo, o apóstolo, responde o que é castigo. As pessoas falam, mas o Espiritismo não trata do castigo. Não, tem uma palavra própria. O que é o castigo? E aí Paulo, é um texto lindo, eu trouxe só um pedacinho dele também. É a consequência natural derivada de um falso movimento da alma. Olha só que ele diz no parágrafo anterior, não vou ler inteiro que é muito longo, mas quando nós nos afastamos do caminho que ele chama do belo e do bem, a alma faz um desvio, tá? O caminho traçado por Deus através das leis naturais, se nós seguíssemos esse caminho, nós teríamos um espírito que Kardec chama que andou em linha reta. Esse espírito não tem expiação. Olha que coisa boa. Tem isso? Tem. Tem até casos que ele conta na revista Espírita, ele dá exemplo. Devem ser muito poucos, né? Mas imagina um espírito que nunca fez uma escolha errada. Só fez a escolha certa. Ele tem que viver provas, ele ainda é um espírito imperfeito, que ele precisa ainda passar por provas, sim, mas ele não precisa passar por expiação. Tá? Quando nós, a maioria de nós, então é como esse exemplo aqui que Paulo está dando, nós saímos desse caminho de linha reta, que é do bem e do belo, nós fazemos um desvio, a gente escolhe uma ação do mal. Então o que é o castigo? O que os Espíritos chamaram de castigo? É esse movimento que é necessário fazer, que eles chamam, é uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade. Que a gente vai por esse caminho e a gente vai ficando imperfeito. Então Deus precisa mostrar para nós que esse caminho não é um bom caminho. Então o castigo é essa soma de dores que vai fazer com que a gente volte de novo para o caminho do bem. Deus impõe isso está na lei, está na lei. Porque se não for assim, se a gente não sentir igual, a gente vai botar a mão numa chapa quente, né? Se a gente não sentir a dor, a gente
É aquele sofrimento, é aquela dor que você tem que passar para voltar para o caminho do bem. Isso é um castigo, a gente deixa aqui, tá? Então assim, Deus não nos castiga, Deus não nos castiga. Ele tem mecanismos que colocam a gente de novo no caminho do bem, para que a gente consiga fazer as escolhas corretas para a nossa vida. Vamos tratar mais uma questão só, porque eu acho que já está ali no nosso horário, né? Eu e os meus slides, eu vou colocando tanta coisa e aí não dá tempo. Mas são as dicas aqui para a gente estudar em casa, né? Do fato de pertencer a um espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e escolhemos. Essa é uma questão fundamental. Então, nós escolhemos o gênero de prova. Tudo que acontece na nossa vida, então, a partir daí, o que vocês acham? Sim? Não? Não. Não. Tudo não. Tá? Existem coisas que são das circunstâncias da vida. É aquilo lá, eu pedi para nascer aqui. Eu não quero passar calor. Tem jeito de não passar calor morando em Londrina? Não tem jeito, né? Então, são as circunstâncias da vida. A escolha das provas está relacionada com aquilo que modifica o nosso destino. Isso que os Espíritos falaram. Ó, todas não. Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Então, nós escolhemos aquilo que vai transformar a nossa vida. Tá? Depois de ler muita coisa, eu cheguei mais ou menos a essa conclusão. Posso estar errada, vocês lerem, isso é importante ler todo o texto lá. Mas aquelas coisas que mudam o curso da nossa vida, que fazem com que a gente passe por situações mais difíceis, essas nós escolhemos. Essas nós escolhemos. As coisas menores que vão acontecendo, que são, a gente é provado todo dia. Todo dia a gente passa por provas. Todo dia a gente vai fazendo escolhas. E principalmente essas que talvez a gente não tenha muito domínio, seja causada por outras pessoas, no geral não foram escolhas. Por isso aqui vale a gente analisar o que está acontecendo. Um conselho que os Espíritos dão, e eu não posso deixar de dar esse conselho aqui, que ele serve para mim, eu vou dividir com vocês, aquilo que acontece na nossa vida, que são coisas que realmente a gente olha e fala, puxa, isso é uma prova, a gente consegue identificar isso. As coisas que acontecem na nossa vida e que a gente percebe que é uma provação, é uma prova, uma situação difícil. Peçam ajuda para o anjo da guarda à noite. Esse é um conselho que os Espíritos dão. No momento boa noite, eu digo à noite porque aí cada um escolhe o seu momento. Tem gente que vai preferir fazer de manhã, ao meio-dia. Escolha um horário em que você está tranquilo, de preferência sozinho, que você consiga pensar. A gente fala à noite porque é o momento da emancipação da alma, né? O momento em que o corpo físico dorme, a alma emancipa, né? A alma vai para onde tiver que ir, né? A alma sai dessa prisão que é o corpo físico e ela consegue ter contato mais fácil com os outros espíritos. É nesse momento que a gente pode ter acesso ao motivo daquilo que está acontecendo conosco. Tá? É nesse momento que a gente ajuda também as pessoas que precisam encontrar paciência, resignação. É nesse momento que a gente ajuda nossas crianças, quando a gente conversa com elas. Então, é nesse momento que a gente vai orar para o nosso anjo guardião e perguntar
situação quer comigo? O que eu preciso aprender nessa prova? O que é isso? Por que aconteceu isso comigo? A gente não sabe, né? No geral, de maneira consciente aqui, a gente não sabe porque as coisas vão acontecendo, mas as coisas vão acontecendo. Então, se a gente quer tranquilizar o nosso coração, lembra lá do comecinho, o que os Espíritos falavam, o que vale, o que é o mais importante quando a gente passa por uma prova? É a maneira que a gente passa. E vamos imaginar que a gente está passando de uma maneira que não é boa, que é natural. Você está sentindo dor, por exemplo. Você está vivendo uma situação complicada, você está sentindo dor, você está sentindo uma dificuldade, pode ser financeira também. Você está sentindo fome, você está sentindo coisas que você não gostaria de sentir, que enquanto encarnado você não escolheu passar por isso. Isso aconteceu na sua vida. E o que você faz? Às vezes você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza, você pode sentir enquanto está passando. Isso não é bom. Essa é a maneira ruim de passar pelas provas. Por isso a gente tem que apelar para o nosso anjo guardião, para os espíritos amigos, que mesmo que a gente levante, imagine que você faça isso à noite, você vai orar e pedir, por que isso está acontecendo? Me ajuda a entender e me ajuda a passar por isso. Talvez no dia seguinte você não lembra, enquanto eu estava lá, né, desencarnada, eu escolhi, papapá, você não lembre isso, a gente não vai lembrar. Mas tem a sensação. Sabe quando a gente deita, pede ajuda e no dia seguinte você acorda e às vezes o problema não está resolvido, mas você está diferente. Você está olhando para aquele problema que na noite anterior às vezes era uma coisa gigantesca, que você não sabia para onde ir, de repente no dia seguinte você olha para aquilo e parece que a montanha não era tão alta quanto a gente estava imaginando. Ou de repente vem um amigo, vem um remédio, vem uma situação, vem alguém bate na sua porta e resolve, ou te ajuda a resolver, te dá força para resolver. É isso que os Espíritos dizem que a gente tem que pedir nas nossas preces. Força para a gente conseguir passar pelas situações difíceis que nós mesmos escolhemos passar aqui nessa vida. Eu acho que essa é a grande dica que dão os Espíritos para nós. Primeiro, que nós fazemos as escolhas. Segundo, que essas escolhas são consequência das nossas necessidades. Tá? São escolhas conforme, de acordo com a nossa necessidade de espírito ainda imperfeito que precisa aprender. Então é a partir daí que a gente faz as escolhas. Depois da escolha feita é fatal. Essa é a fatalidade da vida. Você escolheu, as coisas vão acontecer. Tá? Não é fatalidade no sentido que tem um destino. Não. O destino a gente faz, a gente constrói a partir da escolha. Lembra? A fatalidade é uma consequência. Tá? E o mais importante é como eu vou passar por isso. Como eu vou viver essas consequências. Se eu passar por essas provas de maneira paciente, sem murmurar, lembra quando é lá no comecinho? Sem reclamar, eu aprendo com elas, o que eu tiver que aprender. Ah, mas então eu cruzo os braços? Não, eu não cruzo os braços. Eu vou usar de todas as minhas forças para resolver o problema. Não deu tempo aqui da gente ir por esses lados, mas é por aí que a gente precisa pensar, tá? Os Espíritos falam que não é para a gente ficar de braços cruzados esperando a situação se resolver. Não, eu vou fazer de tudo para resolver aquela situação. Se eu não conseguir resolver, eu tenho que passar pela prova, que é aquela frase que eu gosto muito de uma frase do Descartes, que ele diz: naquilo que me compete, eu dou o meu melhor, eu faço o meu máximo, eu vou no limite das minhas forças.
seja, aquilo que não está nas minhas mãos, diz Descartes, eu me rejubilo. Eu fico feliz. Eu fico tranquilo. Não é feliz saltitante, é um feliz tranquilo, com paz. Eu fiz tudo o que eu podia. Que eu podia, não é o que o outro podia, né? Às vezes a gente fala, mas se eu tivesse sido no lugar de você, não está. Você não está. A gente não está no lugar do outro. Então, o nosso melhor é muito diferente do melhor do outro. Isso é importante a gente saber, ter consciência disso. Dê o seu melhor, faça o seu máximo. Não deu certo da maneira que você queria? Fique em paz, porque você fez tudo o que podia fazer. E vamos pedir ajuda para o nosso anjo guardião, para que as nossas escolhas ou que o nosso passar pelas provas seja melhor. E que a gente consiga sair daqui dessa terra, voltar, né, para aquela condição de espírito errante, que é o espírito desencarnado, um pouco melhor, com as percepções melhores, né, num lugar também melhor, né, com espíritos melhores. E naquela condição, eu gosto de pensar assim, ó, esteja onde estiver, seja aquele que dá a mão, aquele que ajuda. Ter essa postura na vida, porque nós somos eternos pedintes, né? Como a gente pede, como a gente se coloca na posição daquele que é uma posição, claro, de humildade, é necessária também, né? Vamos pedir ajuda para o nosso anjo guardião. Mas no geral a gente pede ajuda para tudo que né, o outro resolve o nosso problema. Vamos tentar mudar de posição, vamos tentar se colocar na posição daquele que oferece a mão, daquele que ajuda, daquele que fala quando vem uma tarefa, uma dificuldade, levanta a mão e fala, eu vou, vamos embora, vamos lá, eu vou te ajudar, deixa que eu faço, dá isso aí para mim que eu consigo. Às vezes eu não consigo, né? Mas se colocar na vida, nessa postura, na postura daquele que vai lá e faz, na postura daquele que vai lá e ajuda, e aí as escolhas, elas vão acabar sendo melhores, né? E a gente vai acabar chegando nesse objetivo, que é ser feliz, que é ser um espírito melhor, que é ser um espírito bom, mais rapidamente. Gente, desculpa o horário, passei, eu sei, mas eu queria chegar pelo menos nesse ponto, ainda tenho mais coisa aqui para a gente conversar bastante, para vocês verem como tem bastante coisa para a gente meditar e pensar. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus